Bom pessoal, a gente vai hoje para a nossa terceira aula e nessa aula eu vou montar uma outra apresentação. A gente vai utilizar os templates do Prezi, que são os templates prontos, e eu vou adaptar uma aula minha neste template. Então eu tenho uma aula de probabilidade e eu vou adaptar ela lá no Prezi. Eu não vou fazer igual na última atividade, na última videoaula. Eu não vou importar o PowerPoint para o Prezi, eu vou criar uma aula. É que eu já tenho ela aqui no PowerPoint. É uma atividade de probabilidade que eu tenho no computador e eu vou fazer essa aula no Prezi. Eu não vou importar, eu não posso importar nessa atividade, combinado? Eu vou criar ela no Prezi. Eu vou colocar ela aqui do lado para eu copiar e colar os textos para eu não precisar ficar digitando, tá ok? Então eu vou entrar lá no prezi.com, entrar com meu usuário e senha, vou chegar até essa tela aqui e vou em New Prezi. Cliquei em New Prezi, ele vai carregar. E vai entrar naquela tela onde eu vou escolher. Até o momento a gente escolheu a opção Blank. Lembra que é aquela opção que a gente começa do zero. Agora a proposta é a gente escolher alguns destes templates. Então vocês vão escolher o template que vocês mais gostarem aí. Tem template em 3D, com imagem. Então a gente vai escolher um template para a gente fazer a nossa apresentação. Eu vou escolher esse template aqui, o Workflow. Eu acho ele interessante e vou adaptar a minha aula de probabilidade nesse template. Então escolhi o template, clico nele e vou em Choose. Quando eu insiro o template, ele já me mostra alguns caminhos, ó. Já vem a sequência dele. 1, 2, 3, 4, 5. Mas isso não quer dizer que eu vou ter só 5 slides aqui, pessoal. Eu posso escrever e montar em cada partezinha dele e depois ir editando o caminho. A gente vai fazer isso. Nesse template que eu escolhi, olha o tanto de espaço que eu tenho para escrever. Eu posso escrever aqui, aqui, ó. Então tem muito lugar aqui onde eu posso montar a minha apresentação, ó. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar usar a criatividade nesse template aqui. Vocês podem escolher o template que vocês quiserem e não precisa ser necessariamente esse. E eu vou adaptar a minha aula de probabilidade nesse template, tá certo? Então eu vou começar lá com o título, o subtítulo, vou pegar lá no meu slide, ó. Então aqui eu só vou copiar e vou colar. E assim eu vou adaptando, vou montando ela, ó. Aqui eu vou diminuindo, vou adaptando a minha apresentação do jeito que eu quiser. E vocês vão fazer a mesma coisa. Certo? Vamos adaptando aí cada partezinha do nosso slide. Então aqui eu vou continuando, ó. Coloquei o título, eu posso começar de onde eu quiser. Então vou começar dessa primeira tela aqui, ó. Então vou pegar aqui o primeiro que é mais importante, que eu preciso colocar o meu texto e vou jogando lá, ó. Nisso, ó, eu vou arrumando o texto. Posso mudar o estilo aqui em cima, ó. Diminuir aqui. Tá grande, vou diminuir o tamanho dele aqui no menos, ó. E nisso eu vou adaptando, ó. Aqui eu estico o quadrinho, desço, clico de novo, vou colocar ele reto aqui
Vou centralizar meu texto. E aqui eu vou arrumando cada pedacinho. Sobrou um texto aqui, ó, eu posso deletar, clico, ele vai me dar a opção de escrever, ó. Quando eu tô com template, eu não consigo deletar isso daqui, ó. E se eu clicar fora, ele aparece de novo. Então o que eu faço para deletar uma caixa de texto que eu não vou usar? Eu clico em cima dela, escrevo qualquer coisa, aí eu clico em cima e deleto, certo? Então vamos lá. De novo, ó, eu tô com o texto aqui, eu vou clicar, eu não vou, vai aparecer para eu editar. Se eu clicar fora, ele fica aparecendo. Então eu escrevo alguma coisa aqui, ó, que eu não vou usar mesmo, clico em cima dele e deleto. Aqui eu vou colocar aquele desenho, esse que está aqui, ó, vou colocar ele aqui do lado. Eu tenho ele salvo no computador, lá no meu arquivo, vou no inserir imagem, insert imagem, lá no selecionar os arquivos do meu computador e vou pegar a minha imagem. E ela vai carregar e eu vou ajustar ela aqui. Carregou a imagem, eu vou colocar ajustando ela aqui do lado. Aqui eu tenho uma outra sequência, ó. Então eu também vou adaptar o meu slide aqui, ó, aqui dentro. Cada pedacinho. Então vou continuar aqui, ó. Vou começar a pegar o espaço amostral e vou fazer um esquema dentro daquele desenho que eu já tenho ali. Então, pessoal, aqui eu já escrevi, ó, já fui colocando, pus espaço amostral e fui montando a minha apresentação, ó. Fui colocando texto em cada parte, ó. Eu não vou fazer um por um aqui, porque senão vai demorar muito o vídeo. E eu fui adaptando, ó. Coloquei cada partezinha aqui. E assim eu vou prosseguindo, ó. Cada pedaço aqui do meu template eu vou adaptando. Tá vendo? Agora o outro eu vou colocar aqui nessa tela. Tá grande, ó. Nesse A aqui eu também consigo diminuir. E assim, ó, eu vou adaptando a minha apresentação. Pegar o texto. Aqui eu vou mudar de cor para dar uma destacada, ó. Se eu quiser centralizar, e vou ajustando. Vou colocar o outro pedaço lá do slide, outro texto dentro desse bloquinho aqui.
aumentar um pouquinho o texto e diminuir a caixinha. E vou ajustando ele. Aqui tem uma caixinha de texto, eu vou deletar ela também, ó. Clico, escrevo alguma coisa aqui e deleto. Então já pus a outra parte. Agora uma dica importante, pessoal. Aqui eu tenho uma equação, tá vendo? Estou usando, para quem usa matemática aí, probabilidade A é igual a M sobre N. Eu não consigo escrever equação lá no Prezi. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar isso aqui como imagem, ó. Ele está no PowerPoint. Eu vou salvar só esse pedacinho como imagem. Então eu clico aqui no PowerPoint e arrasto para salvar isso aqui como imagem, ó. Selecionei as 3 equações, clico, seguro e arrasto, ó. Clico com o botão direito, vou salvar isso aqui como imagem, salvar como imagem. Ponho o nome aqui, ó. E aqui no formato eu vou colocar JPEG, que é o formato de imagem. Vou salvar ela no meu computador para eu inserir lá no Prezi como imagem essa equação aqui. Para quem for usar a equação na atividade, não é obrigado a usar a equação, vocês vão utilizar do assunto que vocês quiserem. Aqui é só para quem usa ter uma ideia de como que eu faço para inserir lá, que se eu copiar e colar não vai sair a equação certinha. Então salvei como imagem e vou inserir essa equação aqui no Prezi. Então vou lá no inserir imagem, no selecionar os meus arquivos do computador e vou achar a minha equação lá que eu salvei. Equação 1. E vou colocar ela em outro lugar. Deixa eu achar um lugar. Vou colocar ela aqui, ó, para depois eu fazer a sequência chegar aqui. Aqui eu tenho um texto também que vou deletar, não vou usar ele, ó. Vou colocar essa equação aqui. Pronto. Montei esse outro slide. E assim, pessoal, eu vou fazer com todos os meus temas que estão aqui. Eu não vou fazer tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. É só continuar e adaptar aí de vocês. Eu já montei o meu aqui, ó. Já está tudo montado. Então cada partezinha eu fui colocando, ó. Coloquei nas pastas os exemplos, ó. Montei aqui no bloquinho, ó, na caneta, e fui usando a criatividade, ó, para montar. Montei cada parte do slide, eu fui escrevendo, ó. Aqui dei um efeito de zoom, ó. Tá vendo? Vou girar ele aqui para dar um efeito de giro também. Então aqui dei um efeito de zoom, assim eu vou brincando com os alunos na sala de aula. Eu faço a pergunta, né? A pergunta tá aqui, ó. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de encontrarmos uma face igual a 7? Aí mostro lá o desenho do dado, sem dar a resposta, e depois ele vai me dar o zoom lá nas respostas. E assim, na resposta. E assim eu vou brincando com os alunos em cada item aí dos exemplos, em cada item que eu adaptei no Prezi, que vocês também vão adaptar. Olha lá, adaptei no celular, ó. Também alguns itens, e nisso a minha apresentação
vai ficar pronta. Só que o mais importante é a gente usar o caminho e a sequência. Isso eu vou fazer agora com vocês. Eu vou seguir na sequência do PowerPoint aqui, pessoal, e vou colocar o caminho. Então, a minha apresentação está pronta. Adaptei ela no template, digitei tudo, inseri as imagens, escolhi os espaços que eu quero digitar. Eu vou começar a colocar a sequência, que é lá no PET. Então, eu vou lá em Edit PET, ele vai me habilitar o Edit PET e eu vou começar. Vou colocar primeiro aqui no título, né? Para começar a ir para o título. Só que, espera aí, a primeira sempre vai no frame todo, né? Quando eu escolho um template, ele já sai com frame em volta do desenho. Então, primeiro eu vou dar um zoom na tela toda e depois no título. Se eu clicar aqui no subtítulo, ele já leva os dois, o título e o subtítulo junto. Então não preciso clicar uma vez aqui e outra vez aqui. Já clico aqui, quando eu der o zoom, ele vai aparecer nos dois. Então, depois do subtítulo, eu venho para essa parte da tela aqui. Observe que ele já tem um frame também, pessoal, em volta, ó. Então eu só clico no frame, ó, e ele vai me dar um zoom nessa parte. Depois que ele deu um zoom nessa parte, eu vou para esse outro esquema, ó, que ele também já tem um frame em volta dele. Então clico nesse frame. Aí aqui eu já preciso detalhar mais. Por quê? Eu vou começar a falar do espaço amostral. Então eu vou dar um zoom aqui no meu subtítulo e vou começar na minha sequência, ó. Então eu vou explicar aqui o espaço amostral numa simulação de um dado. Então eu vou dar o zoom aqui no dado e depois vou fazer uma pergunta para os alunos e volto aqui no ponto de interrogação e depois vou na resposta, certo? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho uma pergunta, vou lá no ponto de interrogação e vou para minha resposta. E nisso eu vou brincando com os alunos, ó. Depois que eu fiz o espaço amostral, deixa eu conferir aqui a minha sequência. São as medidas de probabilidade. Então vamos lá para as medidas de probabilidade. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó, no meu frame. Depois eu vou aqui no papelzinho. E lembra que eu coloquei uma imagem lá? Então ela é dada por essa equação aqui, que eu vou jogar ali também. Deixa eu ver a outra sequência. Aí já começam os exemplos, ó. Eu vou lá no exemplo do dado. Então deixa eu achar onde que ele está aqui, para a gente ir na sequência dele. Ele está aqui, ó. Então vou jogar aqui, depois dou um zoom aqui. Depois eu tenho um outro exemplo que está aqui embaixo, que é a mesma coisa. Eu jogo aqui, mostro a fórmula. Se eu quiser dar um zoom no meu dado para explicar melhor o exemplo, eu clico nele. Depois do dado eu vou para variação das probabilidades. Deixa eu achar ela aqui. Que é essa parte aqui. Então vou dar o zoom aqui nesse frame. Se eu quiser aumentar aqui, clico aqui. Depois da variação,
Eu vou na probabilidade do espaço amostral do evento impossível. Então deixa eu achar ele aqui. Então ele está aqui. Então vou dar um zoom aqui, explicar o que é o evento impossível. Faço a pergunta para o aluno e vou lá na resposta, ó, que eu coloquei bem pequenininha lá dentro. Continuando. Agora tem outros exemplos aqui. Deixa eu achar para a gente continuar os caminhos. Ó, até agora já deram 27, ó. O restante está aqui, eu acho. Deixa eu conferir. Não, preciso achar a regra da adição, onde eu coloquei. Ela está aqui no celular, ó. Então, vou explicar a regra da adição. Coloco a equação. Explico para o aluno a condição do exemplo. E vou na resposta, que eu coloquei bem pequenininho aqui, ó. Se eu quiser dar um efeito aqui, eu vou colocar assim para ele girar. Depois desse exemplo, deixa eu seguir a sequência. É o outro exemplo lá da carta. Então o outro exemplo tá aqui. Deixa eu conferir. É esse mesmo. Então vou no exemplo e eu coloquei nessa caneta a resposta. Então explico a condição para o aluno e vou na resposta. Certo. Depois, por último, eu tenho o evento complementar. Tá aqui. Então, para finalizar, vou pôr o título, explicar a fórmula, falar do exemplo e dar a resposta, que também eu coloquei a equação pequena lá no fim. Dá um efeito aqui para girar. Nisso eu acabei a minha apresentação. E sempre o último frame eu gosto de voltar na tela inteira. Então eu coloco o último caminho no frame todo. Vou lá em Edit Path e coloco nele. Olha, pessoal, eu tinha 9 slides. Eu consegui fazer em 39 sequências aqui, ó. Então é só saber usar a criatividade e tentar implantar isso daí no Prezi, que ele é bem tranquilo de mexer. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar uma aula de vocês qualquer, pode estar numa apostila, pode estar no Word, pode estar no PowerPoint, uma aula que vocês já tenham, ou se vocês quiserem criar uma aula nova, vocês vão criar essa aula aí usando o template do Prezi. Lembra que eu não quero que importa o PowerPoint, igual a gente fez na última aula. Vocês vão pegar o texto que está em algum PowerPoint, no Word ou em alguma apostila e adaptar ao template do Prezi como eu fiz aqui. Então vocês vão colocar os caminhos, arrumar o template, a leitura, arrumar o texto, a imagem e depois ajustar aí do jeito que vocês quiserem, usando os efeitos que a gente aprendeu aí, dando zoom, girando, aumentando e diminuindo a tela. Essa é a nossa próxima atividade.
Qualquer dúvida é só mandar um correio. Vamos ver como que ficou essa daqui. Então eu vou salvar. E vou colocar ela para apresentar. Então aqui vou no início. E eu vou deixar ela também, pessoal, disponível para vocês lá no ambiente virtual, para vocês verem como que ficou. Aqui o zoom aqui do computador, quando eu gravo no Camtasia, quando eu passo a minha apresentação, ele corta um pedaço. Então eu vou deixar ela também para vocês visualizarem como que ficou lá no ambiente. E nisso você vai apresentando a sua aula e dialogando com os alunos, ó. À medida que vocês forem adaptando aí, vocês vão usando a criatividade e vão utilizando de imagens, de figura que vocês quiserem aí. E nisso voltou. Então tá aí a apresentação, pessoal. Eu aguardo a apresentação de vocês para essa atividade. Até a próxima aula.